Ele é especialista em reprodução humana, pessoa ideal para tirar essas dúvidas que a gente tem. Ainda mais agora que as mulheres resolveram ficar grávidas mais velhas, tem gente que tem 30 anos de idade e já começa a ficar com medo, né, doutor? Nós pedimos mesmo para o senhor vir para a gente falar sobre esse assunto, porque a gente vê que os mitos eles vão aumentando cada vez mais à medida que vai mudando a concepção da população em ter filhos, né? A gente vê que hoje realmente as mulheres acima de 35 anos, de 38 anos, é muito, não é mais raro. Antigamente era raríssimo. Hoje as mulheres buscam a gravidez mais tarde, né? E por conta disso existem muitos mitos que as pessoas já começam, não vou nem tentar porque não tem jeito. Então eu queria conversar com o senhor sobre isso para que a gente desmistifique um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas fizeram perguntas e daí eu vou passando para o senhor, que é para a gente já ter uma noção de quem está em casa, do que eles têm mais dúvidas. Já vou para a primeira pergunta já. Ó, tá aí na tela também. Doutor, toda cólica muito forte é sinal de endometriose? Não, nem toda cólica muito forte é sinal de endometriose. Mas no que se refere à cólica, existe uma coisa muito importante para que nós orientemos as nossas pacientes e as mulheres que não são pacientes e que têm essas cólicas e que retardam o diagnóstico de endometriose. Então, primeiro fato, a cólica não é, nem toda cólica é endometriose. A cólica da endometriose, isso que é importante que as mulheres prestem atenção, ela é diferente. Então, ela precisa contar isso para o médico dela. É aí que começa já o diagnóstico. Ela é diferente como, doutor? A dor é diferente? A dor é uma dor incapacitante, muitas vezes, e a principal característica que leva o médico a pensar em endometriose é que ela é progressiva, ou seja, aquela mulher que conversa com você, fala que tem uma dor menstrual e você fala, há 2 anos atrás, como era essa dor? Fala, não, essa dor era mais fraca. Então, já é o primeiro ponto para alertar. Ou seja, a dor vai aumentando também, né? A dor vai aumentando, né? É uma dor progressiva. Né? Então, isso já é o primeiro fato. Então, não é toda cólica que é endometriose. Mas se é uma dor progressiva, você já começa a montar um quebra-cabeça para fazer o diagnóstico. A outra coisa importante no que se refere à dor é a alteração de dor começa a não ser cíclica, ou seja, ela começa a ter dor fora do período menstrual. Então, aquela paciente que fala, olha, no começo só tinha dor na menstruação, ela foi aumentando com o passar do tempo e agora eu sinto desconforto, uma dor que não tem nada a ver com o ciclo menstrual. Aí o item 2, você já começa a ficar mais alerta. Quer dizer, ela tem dor fora do tempo de menstruação, exatamente, né? A dor fora do período menstrual. Parece que é a mesma dor de quando tem cólica. Parece uma cólica fora de época. Isso, exatamente. Talvez não tão intensa muitas vezes, mas é uma dor que ela não existia. Então você já começa a pensar mais fortemente em endometriose. Então, na verdade, tem que procurar um médico, né, doutor? Sim. Não adianta. Olha, a endometriose, a segunda pergunta, é uma doença causada apenas pelo aumento do fluxo menstrual? Não, na verdade, o fluxo menstrual acaba sendo um dos sinais, um dos sintomas, né, que a paciente às vezes pode falar. Porque quem tem endometriose, o fluxo aumenta, doutor? Não, isso não é verdade. Talvez o que a pessoa que fez essa pergunta queria falar é sobre a origem da endometriose. Se a origem da endometriose é por conta do fluxo menstrual que eventualmente acaba refluindo para o abdômen e acaba implantando essas células endometriais. Acho que seria interessante a gente falar o que é endometriose, né? Lógico. Endometriose é assim, a camada interna do útero é aquela camada que reveste o útero internamente, é revestida por um tecido que chama endométrio, que é aquele tecido que cresce durante o período menstrual, que fica à espera de uma gestação, não vindo a gestação, ela descama e sai na forma de menstruação. Ou seja, o local normal da existência dessas células é dentro do útero. Quando as mulheres têm essas células fora do útero, aí chama endometriose. Então, o que se acredita, existe uma teoria, mas é dos anos 20, uma teoria chamada teoria de Sampson, que as mulheres, quando existe a contração do útero para eliminar a menstruação, existem 2 orifícios para trás, que são os orifícios das trompas. Então, existe refluxo de sangue menstrual para o abdômen e se acreditaria que essas células chegando no abdômen se implantariam aí e começaria a endometriose. Mas o que se descobriu depois também foi o seguinte, nem todo esse fato, todas as mulheres praticamente têm esse refluxo menstrual, mas nem toda mulher tem endometriose. Então essa teoria de Sampson ficou, que no começo parecia maravilhosa, ficou, pera um pouquinho, não é bem assim. Então, o que se acredita hoje é que seja um misto de um fluxo menstrual retrógrado com um fator predisponente, uma causa genética, um fator imunológico. E é uma doença silenciosa mesmo, doutor? Quando vê já? Então, é uma doença, a gente chama de uma doença enigmática, tanto na etiologia quanto no diagnóstico, o tratamento, depois a recidiva. Ela tem vários enigmas, né?
Muitas pacientes que têm endometriose, como nós falamos, o quadro principal é o quadro de dor. Mas às vezes nós temos pacientes que têm endometriose no estadio muito avançado que não sentem absolutamente nada ou um quadro que você nem suspeitaria da dor. Por isso que é muito importante prestar atenção na mudança da característica da dor durante os anos da vida dessa mulher. Agora, doutor, a endometriose, ela causa infertilidade? Então, é assim, 10% de todas as mulheres na idade reprodutiva acredita-se que têm endometriose, a incidência é essa. E das mulheres que têm infertilidade, 40% delas têm endometriose. Então, ela pode causar numa certa porcentagem de casos. É lógico, existem mulheres que... Mas daí, doutor, isso pode ser interrompido? Por exemplo, se descobre logo no começo, isso pode ser interrompido? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que eu falei, é muito importante que a paciente conte muito bem a sua história para o médico, que ele pense em endometriose. Um problema que nós estamos tendo hoje em dia, que nós estamos pesquisando bastante, é começar a fazer o diagnóstico dessa endometriose já nas adolescentes, que a incidência é muito grande. E daí pode reverter esse quadro de infertilidade. Como em qualquer doença, né? Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, tanto melhor vai ser o tratamento. Doutor, falando um pouquinho mais de infertilidade, tem muita gente que acha que, por exemplo, a pessoa tem uma doença, um câncer. O câncer, ele causa infertilidade? Depende do local do câncer. Se for um câncer no ovário, um câncer no útero, evidentemente que a cirurgia vai levar à infertilidade. Mas muitas vezes existem alguns tipos de câncer que a doença por si só não vai levar à infertilidade. Por exemplo, o câncer de mama, numa paciente jovem. O câncer da mama não vai levar à infertilidade, mas o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia pode levar à endometriose. Então você tem que fazer a prevenção da fertilidade nessa paciente. Antes de começar com a quimioterapia, dependendo do tipo de quimioterapia que ela vai utilizar, fazer a retirada dos óvulos e deixar congelado para que ela use depois, quando o prognóstico dela, quando ela passar pela fase mais aguda da doença, o câncer de mama hoje, assim como nós estamos falando da endometriose, se ele for diagnosticado numa fase precoce, os pacientes têm uma qualidade de vida e podem, inclusive, depois até engravidar. E, doutor, o que é que mais causa infertilidade hoje? Porque quando a gente fala de idade, a idade é natural que fique mais difícil para engravidar. Isso não é infertilidade. Só porque esperou muito tempo, pode ser que não aconteça a gravidez. Sim. Mas quais são as principais causas da infertilidade hoje na mulher? Então, primeiro nós temos que situar, por exemplo, 40% dos casais, a gente sempre olha a infertilidade e sempre pensa na mulher primeiro, até eu, né? Estou falando só da mulher. Então é assim, 40% das causas são femininas, 40% são masculinas e 20% das vezes, tanto o homem quanto a mulher pode ter problema. Ou seja, o homem e a mulher participam com a mesma porcentagem na infertilidade. Agora vamos pegar o grupo mulher. A principal causa de infertilidade na mulher são os problemas de ovulação. São os distúrbios ovulatórios. Depois vem as causas infecciosas, depois vem a endometriose. E 10% dos casais, às vezes, nós pedimos tudo que existe e nós não temos um diagnóstico. Só é chamada infertilidade sem causa aparente. Então, tudo precisa mesmo de um acompanhamento médico, tem muita coisa que pode ser evitada nessa área, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. E você falou no fator idade. Nós temos que, as mulheres hoje estão engravidando mais tarde por questões de mudança da sociedade, né? As nossas avós, bisavós, o papel na sociedade era diferente das mulheres de hoje, né? As mulheres com 25 anos já tinham todos os filhos, hoje não. A mulher que se lançou no mercado de trabalho, quer uma ascensão na carreira e ela vai começar a pensar em engravidar mais tarde. Isso também é um fator importante e nós temos que alertar. A sociedade mudou, mas a biologia da mulher não mudou. A gente, né? Não mudou. Vai ficar cada vez mais difícil, então, né, doutor? A mulher que está se aproximando ali dos 35 anos, que está com uma ascensão na carreira, que não está pensando em engravidar, tem que pensar seriamente na preservação da fertilidade. Pensar em fazer a estimulação e congelar os óvulos. Doutor, que bom receber o senhor aqui. Obrigada, Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Olha, o site do doutor é doutorarmindo.com.br para você obter mais informações, para você saber um pouco mais sobre esse assunto, para você saber até o endereço do doutor, marcar sua consulta. O mais importante é que você cuide da sua saúde, para que depois você não se arrependa, ainda mais você que é mulher, que pensa muito na sua carreira, está deixando um pouquinho mais para frente para engravidar. É muito importante que você comece a se planejar, porque até para ter filho você vai demorar muito tempo, é melhor você se planejar, pensar no congelamento, tudo isso para que depois você não se arrependa, não vê que passou o tempo, você trabalhou tanto, pensou tanto na tua carreira, na tua vida profissional, que o tempo passou e você não vai
conseguir mais. Então, para isso, tem especialistas que nos oferecem todas as oportunidades para começarmos a pensar nisso bem antes do tempo, para evitar problemas. Doutor por extenso, tá? doutorarmindo.com.br. Obrigada, doutor. Obrigado.